Nesse vídeo nós vamos aprender sobre programação dinâmica dentro do JavaScript. Bora pro vídeo. Bom, e para a gente começar, o que é programação dinâmica? Programação dinâmica é uma técnica matemática de otimização de cálculos complexos. Como assim? Bom, digamos que, por exemplo, a gente quer descobrir o Fibonacci de número 5. Como que a gente calcularia? Deixa eu te mostrar aqui a sequência de Fibonacci, caso tu não saiba. Essa daqui é a sequência de Fibonacci, certo? E batendo o olho de primeira, talvez tu pense, eu utilizaria iteradores para calcular isso aqui. Criaria um for lá, meteria duas variáveis e é isso aí, certo? Porque, por exemplo, aqui é 1, 2. Eu só descobriria a fórmula ali e jogava um iterador e já era. Pois é, mas talvez utilizando iteradores não seria a melhor opção. Por quê? Bom, primeiro vamos entender como que a gente descobre um número aqui dentro da sequência de Fibonacci. Primeiramente, tanto o número 1 quanto a posição 1, no caso, né? E a posição 2, a gente sempre vai retornar 1. Essa daqui é a regra base. Então, vamos abrir aqui o nosso Code Sandbox. Vamos anotar aqui, ó. Posição 1 e 2 é 1, certo? O resultado sempre vai ser 1. Já da terceira posição para frente, a gente sempre vai utilizar os últimos dois números. Como assim? Bom, aqui para a gente calcular a terceira posição, o que a gente faria é calcular o n-2 mais n-1. Então, 1 com 1 vai dar 2. Aqui, para calcular a quarta posição, a gente faria o seguinte. n-2, 1 mais n-1. 2 mais 1, 3. E assim por diante. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, n-2 mais n-1. n-1. Essa daqui são as duas regras principais. Mas vamos dar uma olhada aqui dentro do Scholar Draw, como que a gente aplicaria isso utilizando programação dinâmica. A gente quer calcular o Fib de 5, né? Então, eu vou anotar aqui, ó, o Fib de 5. A ideia por trás da programação dinâmica é a gente quebrar esse nosso problema gigante em pequenos problemas. Como assim? Vamos pegar e vamos dizer, então, que o nosso Fib de 5, como a gente sabe que tem que ser o n-2, então a gente vai pegar o nosso Fib, vou primeiro colocar na ordem ali, né? Eu vou pegar o nosso Fib de 4 e aí o nosso Fib de 3 eu vou botar aqui do ladinho, ok? Então essa daqui é a regra base, a gente precisa calcular qual que é o Fib de 4 e o Fib de 3. Quando a gente sabe isso, a gente consegue saber o Fib de 5. Só que como a gente não sabe o Fib de 4, então a gente precisa calcular ele também. Então a gente precisa pegar o nosso Fib de 4, quebrar ele, que vai ser o Fib de 3, né? O Fib de 3 e o Fib de 2. Opa, a gente já sabe um resultado aqui, porque o Fib de 2, né, que é a posição 2, a gente sabe que é 1, que caiu na nossa regra. Então a gente já bota o nosso 1 aqui, certo? Já o Fib de 3 a gente não sabe, então a gente vai lá e calcula novamente. Tu tá vendo que a gente está quebrando um problema grande que a gente não sabia, que é o Fib de 5, em pequenos problemas, a gente foi quebrando até onde a gente sabe que a gente sabe o resultado. Então, como a gente sabe que o Fib de 2 é 1 e o Fib de 1 é 1 também, então a gente chegou na nossa raiz. Então a gente anota aqui, ó, 1 e 1, certo? E aí, o nosso Fib de 3, a gente pega isso aqui também, joga aqui, que é a mesma coisa, né? E aí fechou. Então, esse daqui vai apontar para cá, esse daqui vai apontar para cá, esse para cá, esse para cá e esse para cá. Agora que a gente já calculou o nosso Fib de 2 e o nosso Fib de 1, a gente só precisa somar, que era a nossa regra base, né? Então, a gente vai lá e soma 1 com 2. Se a gente olhar dentro da nossa sequência, Fib de 3 é 2. Então, tá certo. Então, vamos fazer um checkzinho aqui, ó. Aí, como a gente agora precisa saber a Fib de 4, a gente já sabe que o Fib de 3 é 2, Fib de 2 é 1. Jogamos aqui, ó. Acertamos? Sim, acertamos. Olha lá, Fib de 4 é 3. E aqui a gente sabe que o nosso Fib de 2 é 1, aqui é 1, aqui a gente soma 2, que a gente já tinha lá embaixo, né? E aí a gente chega no nosso Fib de 5, que é 5. Então essa é a ideia por trás de programação dinâmica, é quebrar um problema grande e um pequeno problema até a gente chegar onde a gente sabe, a gente tem um norte, a gente sabe qual que é a nossa base. Nesse caso a gente foi quebrando, né, até chegar onde a gente conhecia, que era o nosso Fib de 2 e o nosso Fib de 1, certo?
Então, como que a gente escreve isso daqui lá dentro do nosso código, né? Bom, isso daqui que a gente fez, na verdade, a gente pode utilizar recursividade. A gente não vai entrar a fundo aqui dentro nesse vídeo, a gente mostrou um esqueleto inicial, mas se tu quiser ir mais a fundo, talvez eu te recomendo dar uma olhada lá dentro do Google. Fechado? Então, bora lá, vamos escrever aqui a nossa função de Fibonacci. Eu vou receber um n, né, por parâmetro, e aí a gente escreve as nossas primeiras regras. Se, ou melhor, eu vou primeiro criar uma variável de result, e aí sim, se o nosso n ele for 1 ou o nosso n ele for 2, a gente retorna 1. Fechado, a gente já abordou essa nossa regra aqui. Agora a gente precisa criar essa nossa regra aqui. E como que a gente faz ela? A gente vai fazer ela da seguinte forma. O nosso result ele vai ser igual ao nosso fib de n-1 mais o nosso, mais o nosso fib de n-2. E aí a gente retorna o nosso resultado. E aí agora se a gente dá um console.log nesse nosso fib de 5, a gente vai ter 5. Então, deu certo. Essa daqui é a função que a gente precisa trabalhando com recursividade. Se a gente botar 10 aqui, por exemplo, olha só como foi rápido. A gente até poderia botar um console.time aqui, e aí um time-end para a gente medir a eficiência desse nosso algoritmo. A gente vai ver que, olha só, calculou super rápido. Eu vou limpar agora o console e eu vou botar, por exemplo, o fib de... Cara, eu vou jogar muito alto. Vou botar 40 aqui. Olha como ele vai demorar para calcular. Viu que ele deu um lagzinho? Pois é, vou até subir um pouquinho e vou botar 45 agora para a gente ver. Agora ele vai demorar bem mais. Pode apostar, olha só o tempo que está demorando. Pronto, finalizou o nosso cálculo. E tu viu como demorou para a gente calcular isso daqui? Pois é, e como que a gente consertaria, digamos assim, esse nosso cálculo complexo com essa complexidade aqui em tempo, né? Bom, a gente poderia resolver utilizando algumas técnicas, mas tem uma especial que talvez tu já bateu o olho ali dentro do ScholarDraw e tu pensou, puta, a gente poderia ter usado isso daqui armazenado, né? Deixa eu te mostrar se tu ainda não percebeu. Tá vendo que a gente calculou o fib de 3 aqui? Então a gente calculou o fib de 3 aqui e a gente calculou o fib de 3 aqui. Então o fib de 3, deixa eu anotar aqui, ó, fib de 3, ele foi calculado duas vezes. Até não tem acento aqui. A gente calculou ele duas vezes. E talvez a gente não precisaria calcular ele duas vezes. Tu concorda comigo? Porque a gente poderia, por exemplo, armazenar esse valor. E aí, se esse valor tivesse armazenado já, a gente retornaria esse valor armazenado. E aí a gente diminuiria o nosso tempo de processamento. E como que a gente poderia armazenar esse valor, né? Bom, a gente poderia armazenar esse valor colocando dentro de um array. Concorda? Porque, por exemplo, assim, ó, vamos fazer o nosso cálculo aqui rapidinho. Aqui vai ser 1, aí a gente armazena, aí vai ser 2, aí aqui vai ser 3. E aí aqui, como a gente calculou o fib de 3, a gente olhou lá dentro do nosso array. Aí lá dentro do nosso array tem o fib de 3? Não, não tem. Então a gente coloca ele aqui, ó. Então esse 2 aqui vai apontar para esse nosso fib de 3. Aí a gente vem para o fib de 4. Tem? Não tem. Então a gente bota ele aqui, certo? Aí quando a gente for bater no fib de 3, a gente olha, opa, tem dentro do nosso array. Então a gente já calcula direto, a gente não precisa nem somar isso daqui. E aí a gente só volta para o nosso fib de 5, colocando 5 dentro do nosso array. Então isso daqui faria a gente diminuir muito o nosso tempo de complexidade, né? O nosso console.time aqui. E como que a gente poderia fazer isso, Luiz? Como a gente definiu que é um array, né? É receber um novo parâmetro, que eu vou chamar de memo. Por que memo? Porque o nome disso daqui é memoization. Não é memorization, tá? É memoization. Então deixa eu anotar aqui, ó. Memoization. E se tu vem lá dentro do React Native, se tu já programa lá, tu já deve ter ouvido falar desse conceito de memoization. Use memo, use callback. Segue praticamente nessa mesma ideia. Sim. Então o que eu estou te mostrando aqui é a base que eles utilizam lá dentro do React ou React Native, lá dentro dos hooks use memo e use callback. Certo? Bom, e como que a gente aplicaria esse conceito aqui dentro do nosso código? Bom, eu vou copiar essa função aqui do fib, certo? Eu vou, opa, estou dando um erro, agora sim, eu vou tirar esse memo daqui de cima e eu vou chamar essa segunda função de memofib, certo?
E a ideia aqui vai ser a seguinte: se já tiver o nosso n lá dentro do nosso array, o nosso memo, então eu vou retornar esse valor. Agora, caso não tiver, caso não entrar nesse if, então eu vou pegar aqui embaixo e vou dizer que o nosso memo n vai ser igual ao result. E a gente vai ter que pegar e corrigir aqui para ele receber o nosso memo, certo? E fazer a invocação do nosso memo fib. Só que, além disso, eu vou pegar no nosso console.time e vou botar normal, ok? Esse nosso console log eu vou botar um normal também, só para a gente fazer a identificação aqui dos bois. E aí eu vou botar o nosso normal aqui também no nosso time end, para ele fazer o apontamento certo, né? E aí, aqui embaixo, eu vou invocar esse nosso memo fib de 45, isso passar um array. E aí aqui eu vou trocar para memo. Só que eu não vou testar aqui dentro do Code Sandbox. Por quê? Porque ele não consegue desbloquear e bloquear uma thread, certo? Então, se a gente executar isso daqui agora, esse daqui, como ele vai demorar mais, ele vai acabar causando um efeito nesse nosso segundo teste. Então, se esse teste aqui, por exemplo, demorar, sei lá, 10 segundos, ele vai primeiramente executar esse daqui, e aí depois ele vai acabar executando o nosso memo. E o valor que vai dar aqui, resultado, seja, por exemplo, vai dar, sei lá, 1 segundo. Então ele não vai dar 1 segundo, ele vai dar 11, certo? Então, para a gente não ter esse problema, eu vou acabar executando, certo? Aqui dentro do nosso Chrome. Então eu vou pegar todo esse nosso código, vou abrir o inspetor de elementos. Então deixa eu trazer aqui em cima. E aí eu vou colar aqui no nosso inspetor de elementos. Se tu quiser, pode fazer aí o teste na tua máquina, tá? Mas tu vai ver que aqui dentro do Code Sandbox a gente acaba tendo problemas realmente. Então, vou copiar, só vou colar aqui. E aí agora a gente vai ver a diferença em ação. Olha só, o tempo que demorou para executar a nossa função normal, com o nosso fib de 45, e o tempo que demorou para executar o nosso memo com o nosso fib de 45 também. Lá no nosso memo de 45, acabou, ele executou 2 vezes, mas vamos se basear nesse primeiro, ele levou 0.2197 milissegundos. Já executando normalmente, sem o memo, ele levou esse tempo aqui, que isso daqui dá bem mais de 1 segundo, né? Então, essa é a diferença de executar utilizando o memo e não utilizando o memo, certo? E essa daqui é a ideia por trás de memoization, e por isso que lá dentro do React eles falam, tu deve utilizar o useMemo quando, por exemplo, tu tiver algum cálculo complexo para fazer. Por quê? Porque isso daqui não é algo tão fácil para o computador, tem um certo custo por trás, certo? Então, talvez em alguns cenários seria mais um canhão para matar uma formiga, certo? Então, essa daqui é a ideia por trás do memo. Eu quis trazer isso daqui, te apresentar esse novo conceito, para que tu tenha mais uma ferramenta aí dentro da tua caixinha e que para tu tome as melhores decisões em certas ocasiões, certo? Se tu curtiu esse vídeo, cara, deixa teu like e vamos lançar um desafio. Eu não quero que tu comente se tu gostou ou não gostou. Eu quero que tu me mande perguntas, porque eu tenho certeza que ficou alguma dúvida no meio do caminho. Então, me manda aqui embaixo nos comentários, Luiz, eu não entendi isso ou aquilo, que eu vou ou talvez responder fazendo algum story lá dentro do nosso Instagram. Então, se tu não segue dogcode.dev, ou eu faço um segundo vídeo, uma segunda parte respondendo os comentários com as dúvidas. Fechado? Então a gente se vê num próximo vídeo e valeu!